Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a Opinião 2.0, edição desta segunda-feira, 7 de março de 2022, véspera do Dia Internacional da Mulher. Você tem uma dupla de empresários para comentar, analisar as notícias com você, o André Orsini e o João Vilela. E vamos começar conversando com os dois. André, como você vê a situação do Covid nesse momento? Assim, o número de casos e de mortes caiu, o Brasil já tem uma média menor que 500 pelo terceiro dia seguido, a Baixada teve 62 mortes na última semana, e a temporada de cruzeiros foi retomada, o que dá uma sensação assim de normalidade, não é? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, João Vilela. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, eu mesmo comemorei bastante na época, em outubro, né, quando falei a temporada de verão, de cruzeiro, sempre traz de 30 a 35 milhões de reais para a nossa economia, fiquei muito feliz. Depois cheguei a fazer o comentário de que não tínhamos o que reclamar, só lamentar, né, com a paralisação. E agora a retomada nos dá um ar de esperança aí, de controle sobre essa situação. O Covid a população aprendeu a conviver com isso, está faltando um pouquinho de respeito em alguns locais, a gente vê um excesso de aglomeração de pessoas sem máscaras, sem tomar cuidado, mas é um relaxamento natural, né, Paulo? As pessoas vão pegando confiança aí no dia a dia e vão relaxando. O que não podemos, temos que continuar aí usando máscara, continuar com o álcool em gel, continuar mantendo o distanciamento quando possível. Hoje ainda na fila da padaria ainda tem aquelas demarcações no chão, eu ainda me postava a 1,5 metro da pessoa da frente e eu vi que as pessoas atrás de mim, ninguém respeitava isso, mas é bom a gente tomar esses cuidados, é bom a gente continuar mantendo esses hábitos que a gente adquiriu durante a pandemia e continuar se cuidando. E torcer para que realmente a vacinação venha, a nova dose de reforço, que consigamos ir controlando a população, diminuindo os casos, diminuindo as mortes, para a gente poder deixar de conviver não vamos conseguir, mas pelo menos a gente ter controle sobre essa situação. João, hoje de manhã, durante o jornal da Jovem Pan, dava para ver do estúdio, que é no 31º andar, né, do Corporate, dava para ver a manobra de um navio da costa, cruzeiro, chegando no Porto de Santos. É uma sensação bem agradável, né, de ver essa retomada, não é? Boa tarde. Muito agradável, concordo, boa tarde. Muito agradável, concordo com o André Orsini. E também tem uma questão que as pessoas começam a conviver com a situação. Elas começam a se adaptar à situação. E claro, e tem as notícias também que vão perdendo pauta, então elas não estão mais na primeira página, que como a gente manteve esses 2 anos, hoje a guerra está na primeira página, a Covid está lá embaixo, então as pessoas começam a esquecer um pouco da Covid, começam a deixar de lado, e tem outras pautas também, está vendo no site da Globo, justamente, do G1, falando, olha, as máscaras de pano não funcionam. Então, as pessoas estavam até agora usando e falaram, não, peraí, como não funciona? E viram que não tem mais a eficiência que se imaginava que tinha. Claro que as KN95 continuam valendo. Então, as pessoas já tiveram, muitas vezes, a maioria das pessoas que eu conheço já tiveram Covid e começam a conviver com ela. Fala, olha, não está normal? Não está. Vai estar? Não sei. Mas eu acredito que a coisa vai começar a andar de uma forma como aconteceu nos outros países. A gente vai seguindo também o que acontece nos outros países, né? A Inglaterra aboliu tudo, a França está começando a abolir praticamente tudo, e os países vão fazendo. Acho que na Europa hoje é a Alemanha só que está mais rígido em relação à Covid ainda. Mas os outros países, Estados Unidos, a Disney, depende do estado lá, né? Nos Estados Unidos depende do estado, mas a Disney aboliu tudo. Na Flórida aboliu qualquer coisa. E a gente começa a ver algumas coisas que são interessantes. Rio de Janeiro aboliu a máscara em outubro do ano passado, em área aberta. E agora a discussão é abrir tudo de qualquer jeito. Nós vamos ter o Lollapalooza aqui no estado de São Paulo com mais de 100 mil pessoas, aglomeradas, é óbvio, não tem outra opção. E aí vamos ver o que acontece, porque provavelmente vão estar sem máscara, ou com máscara ineficiente, ou com a máscara no queixo, que é o padrão hoje, né? O padrão quando você encontra alguém com máscara, a maioria é com máscara no queixo. Então, são vários fatores que a gente vai ter que ir entendendo com o carro andando. Na verdade, nós estamos aprendendo a trocar o pneu dessa Covid com o carro andando desde o início.
A gente achava que era uma forma, em 15 dias ia passar, e assim foi por diante, a gente foi tentando entender. Eu acho que a única certeza é que ninguém tem certeza de nada. Eu tive 2 episódios de conversa sobre máscaras interessantes. Um na academia, onde eu treino, um rapaz veio me cumprimentar por estar usando a máscara certa. Ele falou, só você e eu aqui na academia toda que estamos usando a máscara certa naquele momento, né? E outro, um corretor de valores, que é telespectador daqui, ouvinte da Jovem Pan, disse que eu sou burro de acreditar em máscara. Eu falei para ele, dentista usa máscara, médico usa máscara, o japonês, por uma questão de cidadania, usa máscara. A máscara protege principalmente o outro, mas protege você também, né? O oriental usa por máscara. Qualquer vírus, qualquer né? gripe, ele tem o hábito de sair de casa com máscara. Até pela poluição também, Exato, né? É também. evidente que a máscara protege, né? Questionar isso me parece assim muito mimimi até, né? Virou um fato político, né? Uma disputa política entre usar a máscara de um lado e não usar a máscara do outro lado político. Então, quer dizer, deixou a ciência de lado para ficar uma briga política entre dois lados. É lógico que a máscara tem a sua eficiência, senão o médico não usaria na cirurgia, o dentista também não. Então, quer dizer, eu acho que isso não tem que nem ficar discutindo, né, Paulo? As pessoas que têm pelo menos um pouco de entendimento usam máscara e ponto final. O João falou que a gente esqueceu um pouco o Covid, que a guerra ocupou as manchetes. Nós temos uma notícia hoje que nós sempre fazemos a questão de comentar quando acontece, que é a morte de um bebê de 1 ano numa piscina, num condomínio em Peruíbe. O bebê, a família era de Praia Grande, estava em Peruíbe, comemorando o aniversário do irmão dele, que é criança pequena, a vigilância, a gente não pode esquecer nenhum momento. É um momento de relaxamento, de negligência, para uma vida inteira de arrependimento depois. É isso, André? É uma tragédia, né? A família ali confraternizando, comemorando o aniversário do irmãozinho, e aí um descuido, quando perceberam, deram falta da criança, com 1 aninho, a criança já estava boiando na piscina, né, Paulo? Então, quer dizer, é uma tragédia, como você bem colocou, né? 1 minuto de distração e você fica o resto da vida ali com esse peso de ter tido essa distração. Uma tragédia, a gente tem que só lamentar essa família aí que deve estar com uma dor muito grande hoje. Solidariedade, porque a dor é muito grande e é para o resto da vida mesmo, não é, João? Tem filha pequena e a gente sabe os cuidados que a gente tem que tomar. Quando a gente foi montar aqui em casa, a gente teve que colocar tela em tudo, a gente tem que se prevenir. Mesmo assim, tem que ficar de olho. Lembro de uma vez, eu estava com meu filho, ele tinha 2 anos, 2 anos e meio na praia, estava eu e ele num dia de verão, assim, a praia muito cheia, e eu estava brincando de fazer embaixada com a bola, e a gente estava na beira do mar. E eu virei um pouquinho para trás, pela questão de controlar a bola, quando eu voltei não vi mais o meu filho, é um segundo, né? Eu lembro do terror que eu senti nesse. Ele tinha entrado um pouquinho no mar, ainda no rasinho, e atrás de algumas pessoas eu não vi, mas é um terror, eu entendo perfeitamente a situação dessa família, o arrependimento, assim, de ter tido esse descuido. É muito comum isso, né? Onde tem piscina, em condomínios, tal... sempre tem que ter alguém olhando a piscina, não tem jeito, Paulo. No meu condomínio também, eu sempre falo, não podemos esquecer de quando 10 horas da noite fechar os portões para que as crianças não tenham acesso. Quando tiver criança na piscina, sempre tem que ter um adulto. Quando você tiver com criança pequena, sempre tem que estar de olho. O ideal é que as crianças estejam brincando em torno da piscina, sempre usem colete, boia. A gente às vezes fica chato, mas é prevenção, né? O cuidado a gente tem que ter. E um bebezinho de 1 ano, então, jamais passou pela cabeça que poderia isso acontecer. Mas, infelizmente, é a tragédia que veio e agora vai deixar dor nessa família. Também em Peruíbe, lá na Serra do Guaraú, né, na Praia do Guaraú, que é uma região bonita de Peruíbe, já perto de Iguape, né? A parte mais perto do Vale do Ribeira. De Juré e Tatins, houve uma tragédia também, e essa tragédia fica para os defensores do porte de arma
analisarem também. Lógico que quem quer matar, mata com faca, mata com uma marreta, com qualquer tipo de arma. Mas certamente o policial, PM, que numa discussão puxou a arma e matou um empresário, uma discussão de família, talvez se ele não estivesse portando a arma, não tivesse matado, né, André? Não é difícil, Paulo, de saber. Assim, eu levo mais para o lado o seguinte, esse rapaz de 35 anos, né, não tem a mínima condição de ser um policial militar, né? Ele deve ter problemas psicológicos, porque você sendo um policial militar, o seu preparo para usar uma arma, ele tá acima da média da população que tem arma, porque ele tem o direito ao uso da arma para sua defesa quando não está a trabalho também, mas ele tem que saber o seguinte, aquilo não é para ser usado só se tiver não uma discussão, né? Então, eu acho que a gente já falou outras vezes aqui, depois que começou a pandemia, as pessoas estão, parece que mais nervosas, menos com paciência. Eu acho que a Polícia Militar aí, através da Corregedoria, tem que fazer um trabalho de levantamento na situação psicológica dos policiais militares, principalmente quando eles estão em situação de lazer, porque eles saem armados e às vezes acabam cometendo casos que nem esse que aconteceu em Peruíbe, também uma tragédia. Foi tentar socorrer a pessoa, o automóvel que estavam socorrendo também bateu num outro automóvel na estrada, a caminho do hospital. Quando a pessoa chegou, já chegou morta. Então, assim, eu acho que a Polícia Militar tem que ter um acompanhamento mais de perto para esses policiais aí que estão usando arma no dia a dia, que estão enfrentando essa situação que a gente tem passado nos últimos anos, que todo mundo está mais intolerante. Mas para aquele que detém o porte, principalmente para aquele que tem o uso da arma, tem que ter um acompanhamento melhor, tem que ter uma proximidade melhor com a Polícia Militar, para que isso não pode acontecer. Agora, João, nesse caso, quem atendeu foi a Guarda Municipal de Peruíbe e emitiu um alerta para a PM, uma viatura da PM se postou num ponto de passagem praticamente obrigatória para voltar de Peruíbe, e interceptou o policial militar que deu o tiro. Ele confessou que deu o tiro e entregou a arma, foi preso. Sim, vamos lá, tem várias questões. Primeira coisa, ele atirar, claro que não é normal a pessoa, numa discussão, já sacar a arma e atirar. Ele tem como prevenção, olha, um policial militar, que vai usar aquilo diariamente, é o seu instrumento de trabalho, é um dos seus instrumentos de trabalho, a arma. E ela tem uma forma mais... claro, você não deve usar quase nunca, deve ser a última forma. Então, e ele fugiu do lugar. Porque, veja, se ele atirou, vamos supor que disparou a arma acidentalmente, pode acontecer, ou foi um lapso dele, não importa. Aconteceu alguma coisa que ele não fez, não era para ter atirado, mas atirou. Ele socorreria a pessoa. Então, nós temos hoje casos muito graves, não só dessa questão do PM atirando na pessoa que está numa discussão, como outros casos, pessoas no trânsito, com faca, com qualquer coisa. Nós temos hoje quantidades enormes de pessoas que fazem coisas absurdas, passam aquele dia de loucura, um dia de fúria. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa tranquila, às vezes, no dia a dia. Então, nós temos problemas graves, e hoje no Brasil, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que se suicidam, que é um clássico fator de depressão. Então, hoje no Brasil, uma grande parte da população está em depressão. Então, isso também motiva muitas das coisas. Os policiais militares estão muito desmotivados também, porque eles acabam ganhando muito pouco. Tem uma série de questões também para se analisar, não passando pano de forma alguma nessa questão, que ele cometeu o erro sem dúvida nenhuma, podia ter atirado sem problema, mas, claro, teria que ter socorrido pelo menos, não fugido. Então já estava totalmente despreparado para a função. A fuga dele demonstra o despreparo dele para a função. E a gente tem que tomar todos esses cuidados. Agora, que tem que ter um trabalho mais forte nas polícias em relação à psicologia, à psiquiatria desses policiais, que passam situações muito difíceis todos os dias, isso é verdade também. Agora, a Polícia do Estado de São Paulo é muito bem preparada normalmente. Então, tem que analisar se a pessoa já estava passando por alguns problemas. Alguma coisa muito errada aconteceu. 0 volta depois do intervalo, rapidinho.
Voltando com a opinião 2.0 desta segunda-feira, em que os empresários André Orsini e João Vilela comentam as notícias com você. Foram vistos peixes estranhos mortos na praia de Santos nesse final de semana e de Ilha Comprida. O de Ilha Comprida é até mais impressionante. Você já topou com algum peixe estranho desses em praia, João? Bastante, por sinal, porque eu gosto um pouquinho de mergulhar. Sou sócio do Clube de Pesca de Santos. Eu não gosto de pescar, sinceramente eu não gosto de pescar. Então a gente sabe que tem muitos peixes estranhos. Tem algumas correntes marítimas, como a Gulf Stream, por exemplo, que passa aqui em Santos em certas épocas do ano e traz vários peixes diferentes. Bem que esses aí não são tão diferentes, pelo que eu sei. Aquele que o pessoal viu e achou estranho, porque tem dentes, né? Parece dentes humanos, e tem um espinho na cabeça. É o famoso porquinho que a gente come na praia. O peixe-porco é o porquinho, que muita gente serve nos bares. Por aí, pescador conhece muito o porquinho, né? E tem peixes que são perigosos também, né? Com baiacu, por exemplo, que tem que tomar um cuidado muito grande com o veneno. Eu nunca comi a carne, apesar de já várias pessoas me oferecerem a carne do baiacu, mas tem que tomar muito cuidado até para pescar o baiacu. Se ele se debater, pode sair o veneno e mata na hora mesmo. É um negócio absurdo. Mas a gente não conhece pouco realmente dos peixes. Tem muitos peixes diferentes que a gente nem imagina. Tem alguns. O baiacu é um peixe perigoso para comer, principalmente. Ele tem os espinhos também, mas para comer tem que tomar muito cuidado. Então tem vários peixes bem diferentes que a gente vai vendo ao longo do tempo, e nessas correntes marítimas muitas vezes trazem ou são pescados, são jogados da rede pelos pescadores, porque não tem valor comercial alguns deles, mas isso acontece bastante. Esse peixe comprido que apareceu, o nome dele é miroró pintado, ele apareceu em Ilha Comprida, ele assusta mesmo esse aí. Ele parece uma cobra e com dentes, né? Porque ele é muito raro de ser visto esse, porque a estratégia dele, pelo que eu li, é ficar enterrado no fundo do mar, e quando a presa está perto, ele dá o bote e pega no fundo do mar. Eu não espero não ver isso no mar não, viu, Paulo? Eu, como sempre digo, eu sou mais do ar do que do mar, mas gosto também, às vezes, de sair, dar um mergulho e tal. Mas, assim, se ver um peixe desse dentro da água, eu saio da água rápido. E tem uma sequência de fotos, o site G1, o portal G1, em função dessas aparições de peixes estranhos no nosso litoral nesse final de semana, reuniu espécimes estranhas que de repente aparecem aqui. Tem uma foto, essa aí com 4 peixes, né? Não são todos peixes, né? Tem crustáceo também, mas são bem diferentes, né? Só que esses aí não são tão assustadores, né, André? Aquele são bonitos, comprido, né? Parecendo uma cobra com cabeça de jacaré, aquele ali assusta mais, né? Eu, como falei, assim, não gostaria de estar no mar e dar de cara com um peixe desse, viu, Paulo? Eu tenho, assim, observado que eles têm cada vez mais chegando perto da areia, né? Acho que atrás de alimentos, assim, e tem tido cada vez mais observado tubarões na nossa região. Então, assim, a gente tem que ficar alerta, a gente tem que tomar cuidado, tem que observar bastante, né? Principalmente eu tenho o hábito, Paulo, de quando vou à praia lá no litoral, em Bertioga, eu levo um binóculo para a praia, porque meu filho às vezes fica 3, 4 horas no mar surfando, então eu fico observando de binóculo, né? Então a gente tem o hábito aí de ficar controlando ali, de ficar vendo, mas tem que ficar de olho, tem que ficar esperto sempre. De vez em quando aparece, né, alguma coisa mais assustadora, né? Aparece ali, por exemplo, ali tem o Rio Guaratuba, né? Então tem muita entrada de peixe, até porque o canal ali tem 6 metros de profundidade, então tem uma entrada ali, às vezes tem uma determinada época do ano que o peixe faz um caminho inverso, ele entra do rio para o mar, e ali chega a ter peixes grandes, sim. Aqui em Santos a gente tem visto em algumas épocas do ano peixes grandes nos canais, apesar de toda a poluição dos canais, em Santos, no canais. E tartarugas, né? Exatamente. Algumas até grandes também, grandes, né? Eu vi no canal 4. Eu também vi. Tartaruga, e inclusive as pessoas aguardando que chegasse alguém adequadamente para ajudá-las a voltar para a água, né? Porque às vezes tem o caminho de vinda, mas a maré baixa e não dá para voltar, exatamente o que né? tinha acontecido. Quando no remo a gente sempre vê bastante tartaruga também aqui no canal,
O que é um sinal até de que está mais saudável, né, o habitat para elas aqui. É um bom sinal, né, a presença delas e dos peixes por aqui. Se você esqueceu algum dinheiro em banco e nem sabe disso, de repente você pode ter uma boa novidade, não é, André? A partir de hoje, né, pode ter que começar a resgatar o dinheiro que esqueceu, né? É engraçado, alguém esqueceu o dinheiro no banco, né, Paulo? Mas eu já olhei, eu não tenho dinheiro, não esqueci. Você já dinheiro, olhou? já olhei, não tenho dinheiro no banco, já consultei todos os CPFs da família, ninguém tem dinheiro, mas deve ter gente que tem, porque o tamanho do dinheiro é grande, né? Dinheiro guardado lá que a partir de hoje você pode pedir o resgate. Então, são quase 40 milhões de brasileiros, muitos deles devem ser inventário, né? Pessoas Exato. que morreram e o dinheiro ficou lá. Mas, João, são 27 bilhões de reais, não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro e tem muitas questões também das contas que foram confiscadas durante o plano Collor, que eles acabaram, as pessoas não entraram em muitas ações, por exemplo, teve muito problema nesse meio do caminho, pequenos valores que a pessoa acabou deixando no banco, tem vários casos diferentes e ainda bem que tiveram essa proposta. O que eu coloco como uma ressalva em relação a essa restituição do dinheiro é que você tem que fazer um cadastro que tem as 3 opções, que é bronze, prata ou ouro, e só consegue resgatar o dinheiro quem faz a prata e o ouro, que é um cadastro para verificação. E muita gente não tem condições de fazer, não tem a habilidade para mexer no computador e não consegue fazer cadastro. Precisa ter questão eleitoral, tem uma questão também de habilitação, tem que bater o rosto. Tem esse cadastro, por exemplo, que eu fiz, e você consegue, eles vão escanear o seu rosto e ver se bate com os acervos deles da foto que eles têm lá. Então, aí você consegue resgatar. Eu não tenho dinheiro nenhum lá, mas tem muita gente que, claro, teve. E tem muita questão dessa época do plano Collor também, que muita gente ficou com dinheiro retido, eram valores que não conseguiu pegar por algum motivo, ou sobrou alguma coisa também. Mas no Brasil tudo é difícil. Devia ser, olha, seu CPF está aqui, tem muito inventário também, como você falou, mas seu CPF está aqui e está à disposição. E aí, se for inventário, você entra na justiça pedindo a resolução do dinheiro, ou então um pedido normal, se for, como você faz qualquer inventário. Se você já fechado o inventário, por exemplo, você tem que fazer esse pedido novo. Mas não precisa complicar tanto, eles estão complicando um pouco mais do que devia também. A ideia é boa, mas tem que tomar um certo cuidado para poder resgatar o dinheiro. E quem está vivo, por exemplo, devia receber o dinheiro, indicar só a conta do banco e receber o dinheiro normalmente, não ter essa confusão toda, esse cadastro mais austero, vamos dizer assim. Interessante, André, que o dinheiro volta corrigido, né? Pelo menos, né, Paulo? Não tem juros, mas tem correção, juros, né? Pelo menos a correção, né? Correção monetária, né? É um bom dinheiro aí, 40 bilhões de reais, né? Então, vamos ver se a população saca esse dinheiro e pelo menos coloca no comércio aí, que o comércio está precisando ter faturamento. Né? Bom, a chacoalhada, assim, no noticiário do final da semana passada para cá, ficou por conta do deputado Arthur Duval, do Podemos de São Paulo, deputado estadual, mais conhecido como Mamãe Falei. Ele falou mesmo para a mãe, para todo mundo, e falou muita bobagem, falou coisas grosseiras e foi praticamente cancelado. Eu tenho a impressão que a carreira política do Mamãe Falei fica por aí, não é, André? Os deputados da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, entraram com uma representação contra ele no Código de Ética. Mas pelos antecedentes daquele deputado Cury, né, que assediou a Isa Pena e foi suspenso, não perdeu o mandato, não se acredita muito pelo corporativismo numa punição da Alesp, mas a punição da opinião pública, essa veio, né? Exatamente, ele foi muito infeliz, né, Paulo, de fazer essa colocação, principalmente porque, assim, primeiro que ele disse que estava retornando de uma missão humanitária, né? Eu não entendi até agora o que ele foi fazer de missão humanitária no meio da guerra. E ainda fazer um comentário dizendo que as mulheres são fáceis porque elas são pobres. Quer dizer, é completamente descabido, né? Para um parlamentar, para uma pessoa que representa a população falar. Agora, eu acredito que ainda li uma charge hoje dizendo esse foi a pessoa que foi para a guerra, não levou um único tiro e morreu.
porque morreu politicamente, né? Com o seu comentário aí, realmente eu acredito que ele não consiga mais se reeleger sequer para deputado estadual, muito menos para concorrer ao que ele pretendia ao governo do estado de São Paulo. Mas assim, eu já tive numa rádio em São Paulo, fiz um programa com ele e achei assim um deputado muito superficial, Paulo. Eu não fiz 2 ou 3 perguntas ou comentários, da qual para mim ele só tinha uma única resposta. Ele falava sempre de pirâmide invertida, né? Que é a questão que ele falava sempre que a União é a que mais arrecada e a que menos tem investimento e que deveria os municípios arrecadar mais dinheiro de impostos, que a pirâmide estava invertida. Então a fala dele era sempre a mesma. Como parlamentar, me deixou muito a desejar pela expressão de votação que ele teve. Então, quer dizer, para mim é uma pessoa muito superficial na questão de deputado. Agora, essa colocação pessoal que ele fez realmente acaba aí com a sua carreira política e assim de uma forma bem feia, né, para ele. Melancólico, né? De qualquer maneira, a mobilização de entidades feministas, de defesa dos direitos das mulheres por todo o Brasil, a repercussão negativa dessa fala foi internacional. Em muitos outros países essa fala foi comentada. E ela João, profundamente infeliz. Quando ele se refere à beleza, ele se refere de uma maneira que aquela história da mulher ser olhada como objeto. Quando ele se refere à facilidade da conquista pela pobreza, ele traduz aquela ideia da mulher como mercadoria. E ele faz isso para mulheres numa situação de extrema fragilidade, numa fila de refugiadas. Então, é uma coisa completamente horrorosa o que esse deputado falou, não é? Ele falou num grupo de WhatsApp dele e alguém vazou, né? O que ele teve alguma trairagem com ele aí e alguém vazou o que ele comentou em áudio num grupo. Vamos lá. É uma coisa que eu aprendi e é importante que nós saibamos, é o seguinte: quando alguém fala alguma coisa bêbado para você, pode ter certeza que ele falou aquilo bêbado, mas ele pensa daquela forma. Ou seja, ele tirou um bloqueio, ele tirou ele entrou numa zona de conforto. Assim como ele fala com os amigos, entre aspas, as pessoas que ele conversou, ele tirou todos os bloqueios que poderiam, mas é a forma que ele pensa. Ou seja, ele pensa daquela forma. Isso que é o mais grave de tudo. Concordo com o André. O que ele foi fazer lá? Sabe o que ele quis fazer? Lacrar. E quem lacra não lucra. Primeira coisa. Foi lacrar. Vou aproveitar a guerra para fazer campanha. Para dizer que foi lá, que ajudou a fazer coquetel molotov, que foi lá. Bobagem. Bobagem, infantilidade completa, já ir para lá. Aliás, essas pessoas que não têm essa noção, tem que aprender muito, viu? Não sei se vai aprender mais, porque com 35 anos já não está tão novo assim. Já não é tão garoto para poder fazer essas besteiras todas e pensar desta forma. O grande problema é o pensar. Mas vocês falaram que ele acabou a carreira política dele? Não sei. As pessoas acabam, muitas vezes, relevando coisas absurdas na política. Políticos cometem coisas inadmissíveis, quantos já não cometeram, quantos cometem, e depois voltam. E voltam com boas votações, viu? Não duvido nada que ele volte com boas votações. Já tiveram casos que fizeram coisas horrorosas, mas horrorosas, e voltaram com tudo, por incrível que pareça. O João tem razão, a gente não pode esquecer, por exemplo, Roberto Jefferson, preso no Mensalão, e agora também, novamente, situação difícil, né, com restrição de liberdade, mas prestigiado pelos aliados do Centrão, do governo Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto também preso no episódio do Mensalão e hoje é o dono do partido em qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou. E o pior, o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção, depois os processos foram anulados. Mas ficou claro muita coisa irregular que tinha feito, muito dinheiro foi devolvido e é o líder das intenções de voto no Brasil. Das né? pesquisas. Então, Paulo, mas eu acho que há uma diferenciação entre esses 3 que você citou e esse deputado Arthur Duval. Esses 3, eles já têm uma história, um passado político, uma história
aí de anos de carreira política. Esse rapaz, ele veio agora numa ascensão política, segundo ele me contou no programa que participamos junto. Ele tinha vontade de ir embora do Brasil, ele estava desanimado com o Brasil. Ele pegou uma câmera e foi para a Avenida Paulista e começou a gravar depoimento de pessoas, postando nas suas redes sociais. Isso viralizou, ele acabou ficando muito projetado, se candidatou a deputado, foi eleito candidato a prefeito de São Paulo, não conseguiu e agora se colocava à disposição do seu partido para ser candidato ao governo do estado. Então, quer dizer, é diferente, ele não tem uma trajetória antiga política, ele não tem história política que conseguisse fazer o resgate do seu nome e dizer, olha, eu errei. Eu falo para o João, todos os bêbados que conversam comigo, eu acho que são sinceros. O bêbado sempre é sincero. E a gente observa porque a linha de pensamento é a mesma, mas a sinceridade a bebida faz extrapolar. Mas esse rapaz, eu acho que infelizmente ele mostrou a verdade de como ele pensa. E aí vai ser muito difícil ele se resgatar politicamente. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 dessa segunda-feira, agora é o último bloco, o André Orsini, empresário, o João Vilela, também empresário, estão comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é muito curiosa, é relativa à guerra, à invasão da Ucrânia pela Rússia. Estados Unidos, Japão e Europa estudam não comprar mais petróleo russo. É muito curiosa essa notícia. Primeiro, porque a fonte alternativa de petróleo que os Estados Unidos foram procurar é a Venezuela, né, onde eles não têm representação diplomática desde 2019. O que a gente traduz assim que existe nesse conflito todo, existe por parte dos países envolvidos interesses e não aproximações ideológicas, religiosas ou de qualquer outro tipo. Então, os Estados Unidos consultando a Venezuela. E a outra incoerência, imagina que a Europa realmente deixa de comprar petróleo da Rússia. E o gás? Vai deixar de comprar o gás também? Paulo, consegue? O mundo vai ter que encontrar uma alternativa, o que não cabe hoje, até porque estamos vivendo momentos das grandes empresas mundiais terem ações em bolsa de valores, tem o ESG, que hoje não permite que empresas mantenham relações com países que estão fazendo o que a Rússia está fazendo, principalmente em questões humanitárias. Então, essas empresas devem deixar a Rússia. O mundo vai ter que colocar uma outra opção. O que me estranha, o fato é que, novamente, o Brasil perde uma grande oportunidade de se colocar perante o mundo de ajudar a resolver parte desse problema. Com o fornecimento de petróleo que nós temos aqui, o nosso pré-sal aí, com várias bacias ainda a serem exploradas, da onde a gente pode tirar petróleo e podemos tirar o gás. O Brasil tem potássio em Minas Gerais menos agressivo para a agricultura do que o potássio importado da Rússia, porque ele tem menos cloro. Quer dizer, nós temos condições de se colocar perante ao mundo como um país que pode receber investimentos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da Alemanha, ou da França, e a gente produzir, tentar absorver essa falta desse produto, ou dos produtos que o mundo vai sentir carência. Mas eu acredito sim que a Rússia está começando a sentir o problema. Meu medo do Putin sentir o problema, ele querer antecipar a guerra, usando armas nucleares para querer rapidamente liquidar com a Ucrânia, liquidar com a guerra, assumir o território ucraniano, né? O que daria uma condição de começar a renegociar a balança comercial, os negócios comerciais que ele tem com o resto do mundo. Então, quer dizer, eu acho que o mundo hoje precisa ter uma definição e colocar de forma bem clara, dependente desta guerra ou não, as relações comerciais foram cortadas e tão logo não serão retomadas. Eu acho que o mundo está deixando a desejar, está deixando a Ucrânia sozinha na mão lá. O que está sendo feito são retaliações comerciais, simplesmente, mas não estão sendo trabalhados nos corredores humanitários, não estão sendo trabalhados no apoio na questão dos refugiados. Quer dizer,
o mundo está meio que deixando a Ucrânia sozinha. A gente precisa agir para ajudar principalmente os civis, porque esses estão sofrendo. A gente tem visto aí, já estamos aí no 13º, 14º dia. 12º dia de guerra. Então, quer dizer, já começa a faltar água, já começa a faltar coisas, necessidades básicas e principalmente, Paulo, a gente sabe que as pessoas estão muito abaladas psicologicamente, né? As pessoas que estão vivendo 12 dias de guerra, elas estão precisando de ajuda e eu acho que nesse momento aí o mundo tem que se colocar acima da guerra, dos interesses do Putin, colocar ajuda para essas pessoas. Essas iniciativas de asfixia da economia russa e de dificuldades para os cidadãos russos, né? A bandeira do cartão de crédito que não funciona mais lá, o Twitter e o Facebook que foram também deixaram de operar, o TikTok, a Nike, a Ford, a Apple, a Disney, que até suspenderam os negócios, Embraer, né? A Embraer, e também a dificuldade de circulação do dinheiro russo, as compras suspensas de produtos russos, boicote a produtos russos no mundo todo, criam dificuldades internas dentro do próprio país para o Putin e por isso, inclusive, no final de semana passado, ele implantou uma espécie de censura nos meios de comunicação russos, não é, João? Justamente esse é o ponto, viu, Paulo, que eu ia comentar. Nós temos que tomar cuidado com regimes que são ditaduras, como Coreia do Norte, por exemplo, Cuba, Venezuela, e autocracias, que são sistemas de governo que parece que tem uma democracia, mas ele junta todos os participantes ali, o judiciário, o legislativo, tudo com ele, que já aconteceu no Brasil várias vezes, viu? Isso é uma coisa perigosa, quando governos começam a usar do seu poder de uma forma muito centralizada e coloca no seu presidente grandes formas centralizadas, utilizando, por exemplo, o poder judiciário como uma forma de fazer seus conchavos e seus crimes serem abrandados, o legislativo a mesma coisa, comprando o legislativo. Chama-se mensalão, também tem um nome esquisito, mas deve ser mensalão na Rússia. Mas é aqui também. Então nós temos que tomar cuidado com essas autocracias, com as ditaduras e com esses governos que têm oligopólios, que é muito comum também, que são esses problemáticos, que tem lá alguns empresários que são ligados ao governo e que fazem o que querem junto com esse governo. Então fazem coisas absurdas e mantêm a sustentabilidade desse governo. Isso aconteceu em vários países, inclusive da América Latina também. Esses são os cuidados. Por que acontece? Eles criam narrativas, muitas vezes bonitas. Aliás, a maioria das vezes bonitas. Como, por exemplo, a energia nuclear é perigosa. É verdade, você coloca a usina de nuclear, tem seu risco. E aí a Alemanha resolve, não, qual alternativa à usina nuclear que nós vamos fechar? Comprar o gás da Rússia, que é mais barato. Então eles começaram a fazer os seus tentáculos e utilizar dessa forma, esses países usam essa forma, para poder comprar a vantagem do outro e ficam dependentes. Nós estamos dependentes de várias ditaduras. Esse é o risco da dependência das ditaduras. Então nós temos um problema muito grave. A própria Venezuela, que como você comentou, continua vendendo para os Estados Unidos. Agora, o Brasil, nós passamos a barreira dos $100, isso é interessante que para o Brasil tem um outro fator, compensa tirar o petróleo aqui do nosso alto mar, que é caro retirar. O nosso pré-sal ele é caro, ele não é tão fácil retirar. Por isso que quando bate a barreira dos $100, começa a compensar para a gente retirar o petróleo. Só que nós não temos a usina, as refinarias ideais para fazer o petróleo, o refino do petróleo, foram feitas, infelizmente, por governos passados, para usar petróleo venezuelano, porque havia um conchavo também ali com a Venezuela. Então, Abreu e Lima custou uma fortuna para a gente, bilhões de reais em Pernambuco, é uma usina que não pode ser usada. E assim nós temos outras usinas que foram feitas, outras refinarias que foram feitas que não conseguem ter o nosso petróleo transformado em combustível ou em produtos que necessitam para a gente. Então, esse é o grande problema. Nós temos que enviar petróleo mais barato, cru, para o exterior e importar combustível refinado. E aí sai muito caro. Então, são fatores estruturais no Brasil que também tem esse problema. E aconteceu também em outros países, como a Alemanha também. Eles bobearam e os caras dominaram.
Agora, André, é preciso reconhecer que houve invasão dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, né, no Iraque, sob justificativas que se mostraram mentirosas, que o Iraque tinha arma química. Então, os russos não estão invadindo um país sozinhos. Houve invasões anteriores do lado ocidental também, Afeganistão também. Agora, ainda assim, ainda reconhecendo isso, o cinismo dos diplomatas russos impressiona. As justificativas que aquele diplomata Sergei Lavrov, né, usou nas Nações Unidas, que provocou a retirada de mais de 120 representantes diplomáticos, ficou praticamente sozinho falando, é de um cinismo muito grande que se reproduz agora, que volta a ser repetido na proposta russa de retirada dos civis da Ucrânia. Eles podem sair desde que eles vão para a Rússia ou para a Belarus. Então, quer determinar para onde o civil quer ir embora? Olha, Paulo, tem algumas coisas que eu tenho observado aí durante esses dias que assim, eu não estou entendendo por que estão sendo colocadas. Uma delas ontem que eu observei foi a questão dos civis, da morte de alguns civis, no caso especificamente daquela mãe com os 2 filhos. E o Parlamento Europeu falando, olha, isso é crime de guerra e pode ser condenado o responsável à prisão perpétua. O prisão perpétua seria para o Putin? Ele acha que alguém que está no meio da guerra vai ser responsável pela prisão perpétua? Alguém vai lá prender o Putin? Alguém vai ter coragem de entrar lá na Rússia para prender o Putin? Então, quer dizer, eu acho que o mundo está se colocando muito por quê? Mas o fato do dia a dia ali, do enfrentamento, só quem está sofrendo é a população. Eu acho que não tem que ficar dizendo, olha, porque nós precisamos bloquear o espaço aéreo. Isso não é respeitado, eles estão no meio de uma guerra. Quer dizer, o que tem que ser feito, que o mundo tem que colocar, são sanções pesadas. São dizendo o seguinte, olha, nós não queremos, a partir de agora, a Rússia extrapolou, essa guerra tem que acabar hoje. Não acabando hoje, nós vamos agir desta forma. E aí sim, porque no meu ponto de vista, isso que o Putin está fazendo, Paulo, é só o começo do que ele pretende fazer, entendeu? No meu ponto de vista, ele está sentindo a reação do resto do mundo perante a sua autoridade ali de colocar a Rússia invadindo a Ucrânia, mas que ele tem objetivos maiores além disso. Então, o mundo precisa responder, mas responder com a mão pesada, com a mão de ferro, com enfrentamento e dizer o seguinte, olha, você tem limites, os limites têm que ser respeitados. Nós vamos terminar o programa de hoje com 2 imagens assim que são mais... Uma delas é da guerra, inclusive, mas a primeira é de mais de 100 mulheres em Canoas Havaianas ontem, aqui em Santos, numa competição. Mais de 100 mulheres disputando uma competição de canoa havaiana, uma imagem realmente mostrando o avanço desse esporte, que é um esporte muito saudável, né? Entre homens e entre mulheres também. E a outra imagem, André, ela viralizou na internet, num apartamento na Ucrânia, o morador fez uma barricada para se proteger de livros, que é uma coisa, acho que eu nunca vi isso na minha vida, né? Uma proteção feita de livros, simbólica, né? Essa proteção. E viralizou no mundo todo essa foto aí, mostrando de um lado o drama e do outro lado a criatividade, uma resistência, né? O povo ucraniano está se virando como pode, aquilo que tem em casa está servindo ali para poder fazer a sua defesa e principalmente para poder se preparar para um confronto de rua. Então, eu vi ontem em hospitais usando saco de cimento nas janelas para poder proteger as pessoas que estavam lá dentro. Agora, esse caso dos livros é o que a pessoa tinha em casa e ele está usando ali como uma espécie de barreira, né? Principalmente para que se passar algum soldado russo não veja que tem alguém dentro de casa e para a própria proteção. Então, a população ucraniana está mostrando e dando um exemplo ao mundo, primeiro de patriotismo, de amor à sua pátria,
de falar, não vou sair do meu país, eu vou enfrentar. Agora, realmente impressiona porque é aquilo que eles têm. Eu tenho o livro, ele colocou o livro ali na janela, está tentando se defender. Outros estão trabalhando, operários da construção civil, fazendo aquelas barricadas. Então, quer dizer, cada um está trabalhando, o outro ajudando a criar aquele coquetel molotov, colocando combustível em garrafas de cerveja, garrafa de água. Quer dizer, o povo ucraniano está se virando com o que sobrou para eles, né? E está brilhantemente dando exemplo ao mundo de como o país tem amor à sua pátria. E eu queria só aproveitar esse comentário que você fez aí das mulheres e parabenizar todas as mulheres, que amanhã é Dia Internacional da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher é todos os dias, mas amanhã como referência especial, né? Um belo exemplo aí na canoagem, que seja assim em todos os esportes. João Vilela. Não, concordo com o André, mas é interessante que essa questão do livro, além de proteger, se passar alguém com um fuzil, com alguma arma menor do que um canhão ou um míssil, ele protege, sem dúvida nenhuma. E cada um está usando da forma que pode. Mas é interessante como é esse contraste, né? O livro, que é a sabedoria normalmente, que é o ensinamento, contra a guerra, que é a estupidez humana. A maior estupidez humana é a guerra. E eu acho, só para terminar, Paulo, que o Putin, ele achava que tinha ganho essa guerra em 24 horas, 48 horas, o presidente ia pedir para sair, os Estados Unidos ia tirar o cara de lá e ia colocar quem ele quisesse. Ele já perdeu a guerra mesmo que ele ganhe. E com essa frase a gente termina, né? O conhecimento contra a estupidez. Final de opinião dessa segunda-feira, agradecendo ao André Orsini e ao João Vilela a participação como comentaristas, à equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para as 2 da tarde, 00:30 na reapresentação e uma ótima semana para você que você merece.